Não, porque eu tenho um padrão ótimo para as minhas pretensões. Está entendendo? Discutir padrão de vida é um negócio interessante. Por exemplo, você tem aqueles que são escravos do ego, que são aqueles que controlam os egos, né? Eu controlo os egos, não sou escravo do ego. E agora entrando na pauta. Você já falou bastante sobre a sua história, a gente estava comentando isso aqui antes do podcast, mas eu queria fazer uma simples pergunta sobre isso, porque você começou, como a gente colocou no resumo, trabalhando muito novo. Você foi engraxate, vendeu balas no cinema, ficou órfão também, extremamente novo. Eu já li que sua mãe, inclusive, ela chegou a ser expulsa, né, pelo sogro, depois que o seu pai faleceu. Ela foi convidada a sair, né? Convidada a sair. Muito, aumentaram o aluguel para um pejorativo. E como que você se interessou por Bolsa de Valores em uma época também onde a informação não estava dispersa como está hoje, onde simplesmente todo mundo vê vídeo na internet, pessoas que já tiveram sucesso. Era um outro Brasil. Como é que foi esse começo? Na verdade, eu não me interessei pela Bolsa, eu me interessei por empresas, né? Por projetos de empresas. E a única maneira que você tem de participar de projetos é através do quê? Através da aquisição de ações. E a aquisição de ações você é obrigado a fazê-lo na Bolsa. Então, a minha preocupação maior não foi a Bolsa, tá entendendo? Aliás, muitas vezes me perguntam, Márcio, o que você acha do mercado? Eu falo, eu não acho nada. Sabe por quê? Porque eu não tenho ações do mercado. Eu tenho ações de empresas. O que você acha da Bolsa? Eu não tenho ações da Bolsa, eu tenho ações de empresas. Então, se você quiser debater sobre as empresas, sobre as quais eu tenho posições, a gente vai debater. Sobre o mercado é muito difícil, né? E quantos anos você tinha quando comprou a primeira ação? Olha, eu devia ter acho que uns 20 e pedrada. Quase 30, né? Mais maduro. Quase 30? Então, digamos... Não, 25, depois dos 25. eu tinha 20, eu tinha 27 20... para 28 anos. Eu não me lembro, Que a gente fez as exatamente, porque, pô, eu Faz tô com bastante 84 anos, né? E eu não me lembro o dia, a hora, o momento, né? Eu me lembro que eu comprei, né? Você lembra mais ou menos o ano? Olha, foi por volta de 1967, foi um pouquinho antes. Já era o período do governo militar, então. Período militar. Porque o que eu acho interessante, né? A gente não vai colocar exatamente a idade, mas entre 25 e 30, pegando aqui o que a Louise falou, que de vez em quando eu recebo o pessoal perguntando se está muito tarde para começar. Nossa, eu tô com 30 anos, não comecei a investir em ações. O pessoal pega o exemplo, até o seu, por exemplo, que começou a investir com 14 anos, ou o Buffett, quando ele fala lá fora que comprou as primeiras ações com 10 anos, inclusive fala até que ele estava desperdiçando a vida antes. Então, lógico que começar antes é sempre muito melhor. Mas você não começou investindo logo de cara, então você trabalhou um tempo até descobrir que sabe o investimento em empresas. A maioria do cidadão brasileiro, ele desconhece o efeito multiplicador que existe em você adquirir ações. Então, ele desconhece a perspectiva de ganho que tem nas ações. Então, se ele começa com 30, ele já vai achar que ele está velho demais. Não está, entendeu? O ganho em ações é uma coisa que ele é imprevisível, entendeu? Então, você sendo bem orientado, não há dúvida nenhuma que você vai ganhar, você vai ser muito melhor beneficiado do que qualquer outra aplicação. E quando você começou a comprar essas primeiras ações, o intuito já era formar uma carteira que um dia seria responsável pela sua aposentadoria, pela sua previdência ou não? Eu pensei no seguinte, em 1970, 71, foi uma época em que a economia passou a exercitar uma forma mais real, não é isso? E nessa ocasião, a maioria dos fundos de previdência privada começaram a quebrar. Então, inúmeros fundos que ainda hoje se comenta, né, que eram fundos particulares. Era Pereira Barreto, Providence, Montepio da Família Militar, GBOX, uma série deles, né? Então eu comecei a ficar, assim, eu diria até preocupado, né? Se os fundos de previdência privada quebraram, até que ponto uma previdência sustentada
pelo Estado poderia me proporcionar uma renda mensal digna, não é isso? No futuro. Então eu comecei a pensar no futuro. E pensando no futuro, eu fui avaliando o quê? Fui avaliando as oportunidades que se ofereciam na época, não é isso? Que era letra de câmbio, o RTM, a RTP, bônus rotativos, tinha uma série de aplicações, não é isso? E tinha também ações que você participava no projeto de empresas, não é isso? Então eu fui fazendo avaliações e cheguei numa conclusão de que seria talvez um pouco difícil, não é isso? A Previdência proporcionar um retorno. Então eu fui buscar uma outra fonte de previdência, uma outra fonte. Então eu examinei inúmeras fontes, a RTM, o RTP, bônus, LC, tá certo? Contratos mercantis, enfim. Cheguei na conclusão que as ações, elas ostentavam e reuniam condições, se você tivesse a participação em bons projetos, em projetos de empresas futuristas, de você estar assemelhado com a postura do controlador ou dos maiores acionistas. Então eu comecei a fazer o quê? Um estudo mais profundo de algumas ações de empresas que pudessem garantir ao longo de um período, não é isso? Longo, essa condição, a condição de te proporcionar uma renda mensal. Então eu comecei a analisar com bastante profundidade, não é isso? E acabei fazendo o trabalho daquela que eu interpretava ser a empresa que melhor poderia suprir um projeto de 30 anos. Por quê? Porque se você tinha que contribuir 30 anos para a Previdência, eu interpretei o seguinte: por que não comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Não é isso? E foi o que eu fiz. Então eu fiz um trabalho, né, que recaiu sobre ações de uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton é uma empresa que eu acho que vocês não conhecem, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Não conheço. Mas ela produzia tudo que era Claybon, tá certo? Amendocrem, ela fazia óleo Claybon, né? Claybon é tipo Margarina. aquela farinha, aquele negócio de Margarina, engrossar, né? Claybon, tá. Verdade, margarina. Minha avó usava no bolo. Margarina Claybon, ela fazia também um negócio chamado Amendocrem, Se o cara faz que é bom, mais faz ou até menos graxa pra parecido, veículo, que é muito parecido. que é mais ou menos parecido com um negócio que se faz hoje, que eu esqueci o nome aí. Tipo pasta de amendoim, pasta de amêndoas, essas isso aí. coisas. Ela fazia tudo isso. Então era uma empresa do setor de alimentos, tá certo? Aí eu fiz o trabalho, esse trabalho ele se chamou Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Aí eu fiz o trabalho, propondo o cidadão comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. E esse trabalho foi conduzido para a Anderson Clayton, que era aqui no Brasil. Aí o cidadão, o vice-presidente da empresa, mandou me chamar. Eu examinei esse trabalho, achei maravilhoso. Nunca vi uma coisa assim, né? Uma criatividade que nem essa. Fazer uma comparação de você, ao invés de ficar sob o manto estatal, ficar sob o manto da empresa, não é isso? Em termos de previdência. Mas ele falou, mas lamentavelmente, esse seu projeto não vai dar certo. Eu falei, olha, será que não vai dar certo? Mas por quê? Sabe por quê? Você sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Não sei, porque a Anderson Clayton era uma empresa de capital estrangeiro. Né? Eu falei, não sei. Ele falou, olha, os donos da Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos que elas herdaram isso dos seus pais. Eu, sinceramente, vou dizer para você o seguinte, eu não sei quanto tempo elas vão resistir à pressão que elas vêm sofrendo para vender a Anderson Clayton. Tudo bem, então, já que a Anderson Clayton ela não ostentava a postura de viver mais 30 anos, não é isso? Então eu passei para a ação subsequente, para a empresa subsequente. Porque a empresa tinha que ter duas condições importantes. Primeiro, perenidade. E segundo, tinha que ter o quê? Tinha que ter sustentabilidade, tá certo?
A Anderson Cleito era a empresa que pagava o melhor dividendo do mercado. Por quê? Porque ela mandava para fora. Aí a empresa, em segundo lugar, chamava-se Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí eu fiz o trabalho sobre a CESP. Só que eu não tinha a convicção de que as ações pudessem representar essa sustentabilidade. Eu tinha esperança, tá entendendo? Então, o que eu fiz? Eu realizei o trabalho propondo o cidadão comprar 1.000 ações por mês da CESP. A CESP, estatutariamente, ela pagava dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, de 10% sobre 1. 10% sobre 1 é 10%. 10% sobre a metade é 20%. Então ela custava 45,50 centavos. A Anderson Cleito também custava 45 centavos. E dava mais ou menos... E dava uma bonificação de 10% todo ano em novas ações. Então eu fiz o trabalho fazendo uma tabela, né, mostrando primeiro ano, segundo ano, até o 30º ano, o que aconteceu. E aquele trabalho mostrou uma coisa interessante. No 8º ano, você já não precisava tirar dinheiro do bolso para comprar. Os ganhos, eles eram suficientes para suportar as compras de 1.000 ações por mês. O que era um negócio que eu não sabia, fiquei sabendo porque eu fiz o trabalho. E esperançoso de que as ações pudessem efetivamente proporcionar uma renda mensal digna, eu denominei esse trabalho de Ações Garante o Futuro. Eu não tinha certeza, eu tinha esperança, não é isso? Uhum. E eu fiz o trabalho, aí o presidente da CESP mandou me chamar. O presidente da CESP na era um cidadão chamado Lucas Nogueiras Garcês. Ele foi governador do estado. E o diretor financeiro era um cidadão chamado Moacir Teixeira. Aí eu fui, conversei com ele, ele me chamou lá no salão nobre lá da CESP, chegou para mim e falou: "Sr. Barsi, eu quero comprar o seu trabalho." Falou umas 10 vezes. E eu falei 10 vezes para ele, mas eu não fiz o trabalho para vender. Fiz o trabalho porque eu sou do mercado e eu quero mostrar a minha contribuição para o mercado, se é que ela tem alguma validade. Não, ele elogiou o trabalho. Até que no fim eu cheguei para ele e falei assim: "Me diga uma coisa, para que o senhor quer o trabalho?" Ele falou: "Eu quero o trabalho porque eu vou editar esse trabalho." Peguei o trabalho e falei: "Não precisa me pagar nada." Ele ficou assim, ele falou: "Sabe de uma coisa? Eu vou mandar fazer esse trabalho e vou botar o seu nome, coisa que eu jamais faria." E ele fez. Mandou editar o trabalho com o meu nome. Ações Garante o Futuro. Então, agora eu tenho dito para ela o seguinte: esse título que eu coloquei era o título da esperança. Tá certo? E hoje? O que eu diria hoje? Eu modificaria esse título? Claro. Eu acrescentaria um O. Então, Ações Garante um ótimo futuro. Com certeza, né? Deu certo no final. Deu certo. E Então, agora está aprovado, né? Depois então de tanto uma tempo. coisa que, seguindo os padrões de comportamento que eu segui, a disciplina que eu sempre procurei desenvolver e a paciência, não é isso? Tudo isso acabou sendo muito importante, porque ações, elas foram feitas para comprar, não para vender, entendeu? A maioria, a primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado, ele fala: "E a hora de vender?" Falo: "Mas ação não é para vender, é para comprar." Talvez nunca tenha hora de vender. Porque, veja bem, é um contrassenso você imaginar que você vai formatar uma carteira de renda mensal, comprar as ações para que essa carteira possa sustentar uma renda mensal. Se você quer uma renda mensal, por que você vai vender? Senão você elimina a possibilidade de uma renda mensal. Você está vendendo a vaca leiteira. Né? Você está querendo simplesmente viver da picanha, então e não do leite. Não, Então é isso aí. Então, isso aí não é nenhuma... Eu não sou nenhum sábio. Ao contrário, eu sou um estudioso, isso sim. E isso fez com que as coisas evoluíssem. Então, esse programa que eu criei, por incrível que possa parecer, no 8º ano eu já estava aposentado. Não com os valores de hoje, mas, claro, já acenava para uma que eu não precisava mais trabalhar. Para manter o estilo de vida que você tinha na época. Já estava suficiente. Que é o mesmo de hoje. Eu acho até uma curiosidade isso, porque o senhor já é um investidor pessoa física da Bolsa
tem um patrimônio bilionário, ganhou, como você disse lá em 2021, 1 milhão em dividendos por dia, e isso vai sendo corrigido ao longo do tempo, vai ficar maior, até porque você pega esse dinheiro também, não é para simplesmente gastar, compra novas ações, vai montando a bola de neve, e até hoje tem um estilo de vida muito humilde. Você nunca aumentou demais o padrão de vida? Não, porque eu tenho um padrão ótimo para as minhas pretensões. Tá entendendo? Discutir padrão de vida é um negócio interessante. Por exemplo, você tem aqueles que são escravos do ego, que são aqueles que controlam os egos, né? Eu controlo os egos, não sou escravo do ego. Então, aquele que é escravo do ego, ele, por exemplo, ele compra fogos de 100 mil reais, ele queima o dinheiro, eu não queimo. Tá entendendo? Uma coisa que eu achei até curiosa, você vinha para o escritório de metrô antes da pandemia? Eu vim muito tempo de metrô, porque era uma recomendação médica. Tá entendendo? Para caminhar, era isso? Para caminhar, para andar, né? E a única maneira que você tem de andar é ir até o metrô, vir, você se misturar com o povo, né? É que aí ela começou a me produzir de uma forma muito intensa, e eu comecei a ficar com um problema. No metrô, a turma, seu Márcio, eu quero tirar uma fotografia. Então, aí eu precisei. Fama tem seus preços. É isso aí. Mas foi até um ponto interessante você citar essa questão do INSS, porque há pouco tempo o pessoal da Portfel, que é a consultoria que a gente tem de investimento lá dentro do Grupo Primo, eles fizeram um post justamente pegando essa comparação entre você investir o seu dinheiro durante o período de 40 anos ou pagar a previdência pública durante 40 anos. E não é um ou outro, porque se você trabalha e não contribui com a Previdência, isso pode ser enquadrado até como crime de sonegação previdenciária. Então, é um imposto, você é obrigado a pagar. E aqui eles colocaram, né, a contribuição para o INSS de 350 ou investir 350 de maneira mensal em algo que tem uma taxa de retorno de 10% ao ano. E tem muita ação pagando 10% de dividendos agora durante esse período. Ou mais, né? Ou até mais. O resultado no INSS é que você, após 40 anos, iria se aposentar ganhando 3 mil ao mês. E no momento que você morre, zero de patrimônio para tua família. Depende de quanto você contribui. Por exemplo, eu nunca deixei de contribuir para o INSS, porque eu recebia honorários, recebia comissões, tá certo? Mas eu sempre contribuí pelo mínimo. A melhor coisa que tem. Então o que aconteceu? Eu contribuí obrigatoriamente pelo mínimo para a Previdência e aleatoriamente para aquilo que é a formação de uma carteira de renda mensal. Então, hoje, eu sou aposentado com R$500 por mês. O que daria para fazer com esse dinheiro? Né? R$500. Se fosse uma pessoa fazendo esses aportes, R$500 por mês. R$500. Então, por que é R$500 se o salário mínimo é 1.200, né? É que eu recebo 1.200, eu pago 700 de INSS. Porque eu recebo honorários, é isso? E ainda pago o INSS. Quer dizer, então, ainda sustento alguém. Sustento a previdência de alguém. Não, e o que fica interessante nessa comparação que eles fizeram é que, olha, 350 por mês durante 40 anos você ganharia 3 mil pela Previdência. Mas no momento do falecimento, você tem zero de patrimônio acumulado. Então você não tem nada para deixar para sua família. Já investindo R$350 por mês ao longo dos 40 anos com 10% de retorno, você teria um patrimônio acumulado de 2 milhões. Nossa. E aí isso te gera uma certa renda, depende de como vai estar investindo, você vive daquela renda e no momento do falecimento você consegue ainda passar um patrimônio para sua família. Enquanto no INSS o patrimônio que você teria construído fica para o Estado no final das contas. Não, mas acontece que esse cidadão que fez essas previsões aí de 10% ao ano, ele foi muito modesto. Mas na internet tem que ser modesto. Não, mas diz, em termos de rentabilidade, dá para ser muito mais. Muito mais. Bastante mais. Como a gente estava comentando aqui, tem várias ações pagando mais de 10% de dividendo apenas nessa questão dos últimos 12 meses. Algumas muito mais do que isso durante esse período. Até por isso que eu fiquei curioso para saber se tinha feito a conta. Deixa eu até falar uma coisa para você. Existem ações pagando mais de 100%, mais de 200%, mais de 300%. Por quê? Por exemplo, você tem ações que comprou 15 anos atrás, 10 anos atrás, por R$1, tá certo? E hoje você recebe R$10 de dividendo. O teu custo é R$1. Sim, já ficou lá para trás. Então, se você não compra mais, o teu custo, o retorno é muito superior. Não é isso? Que é o yield on cost. É que isso que você está falando é se você comprar agora, já. Mas se você olhar para um pouco do passado... Por exemplo, eu tenho ações
que eu paguei 25, 30 centavos e ela já me pagou R$20 de dividendo. Quanto é isso aí? Não, é 100 vezes mais. 300, 400, 500, 1000% a mais. Então, por isso é que o ganho obtido através de ações, ele é imprevisível se você for um investidor. Depende do resultado da empresa, depende de uma série de fatores provenientes da empresa. E uma empresa que tem um histórico de ter um bom aproveitamento do seu parque fabril, tem um bom retorno, tá certo? Em termos de receita, gera riqueza, distribui essa riqueza, ela é uma empresa que vai sempre ter o quê? Uma condição sustentável para te devolver proveitos. Então é isso que tem que olhar, entendeu? Não, concordo. E até aproveitando essa questão de que você investe há muito tempo. Se a gente colocar que você começou a investir na década de 70, então das 10 moedas que nós tivemos aqui no Brasil, que a gente já teve réis, mil-réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado novo. Novo cruzado, novo cruzeiro. E depois de um tempo nem imprimia mais a moeda, só carimbava a antiga. Dessas 10 moedas, você pegou 8 durante sua trajetória como investidor. Você pegou hiperinflação aqui no Brasil. Não, na verdade, acho que eu peguei mais de 8. Acho que eu peguei mais de 8. Então você pegou 9. Pegando desde que você nasceu, aconteceu 9. Nós começamos desde 60... Antes de 64, acho que teve o primeiro Cruzeiro Novo. Foi na década de 70 o Cruzeiro Novo, foi com os militares trocaram. Então foi logo depois do começo do governo militar. Acho que teve antes. Teve um Cruzeiro Novo, sim. Mas você pegou, pela minha conta, 8 das 10. Peguei todas. Na verdade... E pegou um período de hiperinflação também. Como é que foi essa época? Né? Foi uma hiperinflação. Mas como é que era? Porque eu fico pensando, o pessoal fala muito de, olha, o Brasil para crescer tem que ser mais produtivo. E aí o meu vô, ele falava, como é que vai produzir naquela época? Você tinha que ir no mercado todo dia porque o preço estava sendo reajustado. Você tinha que tirar o dinheiro do banco no começo do dia e depositar no final, porque senão você não ganhava overnight e o dinheiro perdia valor. Então você passava das 24 horas do dia, umas 4 horas em fila. Tentando fazer compras. Por Estocando, conta né? de hiperinflação. Imagina a loucura que era. O mercado ele teve uma evolução, o mercado financeiro, é claro, né? Ele teve uma evolução. Quando se implantou a caderneta de poupança, o objetivo do Estado era retirar recursos do meio circulante, pagando um retorno ao cidadão. Então, se a memória não me trair, o primeiro intervalo de remuneração da caderneta de poupança era anual. Depois, ele passou a ser semestral. O cara tinha que deixar o dinheiro preso durante um ano para ganhar um retorno. Então. Por quê? Porque você tinha uma visão de investimento maior. Então, voltou para 6 meses. Por quê? Porque aquilo abreviou. O sentimento de ganho abreviou. Tá certo? Depois de 6 meses, passou para 3 meses. Depois de 3 meses para 1 mês. Entendeu? Então, foi uma regressão gradual, não foi? Então, por quê? Porque também a estrutura financeira do país, ela veio se maculando nessa questão da inflação gradualmente, não foi de repente. Entendeu? Era bom para o pessoal ansioso, que adora comprar e vender, comprar e vender. Não, mas aí no caso não era comprar e vender. Aí no caso era o seguinte, quando você aplica os seus recursos em um papel de renda garantida, certo? Qual é a sua expectativa? Você tem o sentimento de ganho, você quer ganhar, tá correto? Quando você compra uma ação, você não alimenta a mesma expectativa. Por quê? Porque você tem inúmeras orientações, principalmente pelo banqueiro, que vai quebrar, que não dá, que vai cair, que você vai ficar pobre, tá entendendo? Por quê? Porque ele aterroriza o cidadão dessa maneira para direcionar o cidadão para ele, para os recursos para ele. E foi o que aconteceu durante muitos anos. Eu não sei se você chegou a pegar, mas o Estado sempre fez um apelo sedutor ao indivíduo. Então nós tivemos uma época em que as emissoras de televisão, cada uma inseria 10, 15 ou 20 vezes por dia uma proposta, um apelo assim. Tem um cidadão com a gravatinha, um cabelinho, né, numa mesa, um cartãozinho, fala, vem para a poupança, que
você vai ganhar tanto. Vem. Então isso aí foi seduzindo o cidadão. Foi instalando nele a mentalidade do agiota. Do cidadão que tem que sentar na cadeira e ficar esperando aquela migalha. Está entendendo? Isso foi se acelerando. Primeiro nós tivemos o open market, que você aplicava e ganhava por um dia. Depois do open market veio o overnight, que além do dia você ganhava de noite. Tá entendendo? Então isso aí foi acelerando a inflação. Por quê? Porque cada vez o governo precisava mais. O governo foi tendo esse foco de tirar recursos de circulação, sem que o cidadão se desse conta disso. Por exemplo, eu não me lembro em que ano, mas ele criou o FGTS. O que foi? O que é o FGTS? O FGTS é uma forma de você tirar dinheiro da empresa e ficar com ele. Tá certo? Sim, por quê? Porque antes disso, governo. a empresa ficava com o dinheiro, na hora que tinha que indenizar o cidadão, ela pagava o cidadão. Agora não, ela tem que contribuir com isso. E acontece que o Estado é um péssimo gestor. O pior gestor que existe é o Estado. Por quê? Porque a maioria dos elementos que estão lá são incompetentes. Tá entendendo? A grande realidade é essa. Então, se você quiser prosperar, não acredite no Estado. É o que eu fiz. Não acreditei no Estado. Acreditei nas perspectivas e nas possibilidades do mercado como um todo. E hoje, você escuta falar o seguinte: os planos. O país nunca teve um plano. O país teve conversões só, mas nunca teve um plano. Falar um plano, tá entendendo? Um plano econômico de longo prazo.